Pedro Paiva da Pet Behavior, já sabem que é o nosso encantador de cães. Encantados estamos nós com o Thor. Ó Jani, foi muito difícil educar este... Que idade tem o Thor? O Thor tem 2 anos. Tem 2 anos. 2 anos em março. E com que idade é que ele foi para a tua casa? Ele foi para a minha casa com 2 meses. 2 meses. Portanto, tens assim mesmo o processo educativo completo. Não. Aí é que está. Não. Aí é que está. Eu comecei Aí é que muito está. bem com o processo educativo, só que o que é que aconteceu? Chegou ali uma altura, já vamos falar o que é que aconteceu, e eu deixei de seguir os bons conselhos. Tanto o pai como a mãe? Portanto, Mais foram a mãe. coerentes enquanto família. Ah, foi mais a mãe! Não, porque o Thor ainda não saía à rua, ainda não podia pisar o chão, antes de ter Certo. as vacinas, e eu fiz aquele processo todo direitinho, de levá-lo para os cafés, andar no colo na rua, para se habituar aos estímulos, aos cheiros das pessoas, das crianças, de outros cães, e estava tudo certo. Até era um cão que eu pensei, se calhar nem precisa de aulas, porque eu estou a fazer tudo muito bem em casa. Muito bem. Mas depois chegou o dia, já podemos dizer o que é que aconteceu. Então, o que é que aconteceu, Pedro? Conta tudo. Houve um Conta na dia primeira pessoa. que juntaram-se, por acaso, foram 5 cães da mesma raça, 5 Jack Russells numa casa. O Thor era o cão mais sociável. Houve um que teve ali um comportamento um bocadinho mais agressivo. A partir desse dia, o Thor respondeu e, a partir daí, eu fiquei com medo de juntá-lo com outros cães, com medo que ele Ficou respondesse de uma rebelde. forma ainda mais agressiva e acontecesse alguma coisa. E o que é que eu fiz? Deixei de socializar o Thor com outros cães. Exato. Portanto, deixaste o Thor em casa. E muitas vezes também os cães Cada vez reagem que aos vinha um nossos cão medos, na não é? rua, eu saía logo do local e ia logo para outro sítio. E as pessoas, então ia assim para o outro lado. Para eles não Mas se só com perdoarem. cães e com crianças, como é que Com era? crianças, não. Com crianças é o cão mais amoroso. Quando cheira a bebê, ele está... Não, é que Está a ver a dona? ele está a saber na televisão. Ele está, Olha, quem é Thor? Quem é Thor? ele está a ladrar com ele próprio. Quem é que és tu? Ai, Thor. Ele Pois está a é. ladrar com ele próprio. Agora, o que é que se passa Ele aqui? com crianças, não. Com certeza, crianças nunca Thor. teve... Está ele a pensar quem é aquele Está ali um bonitão? cão, Quem é Thor. aquele bonitão? Exato. Quem é Está aquele ali um cachorro? cão. Está ali Não um igual a cão, mim. Thor. Quem és tu? Apresenta-te, que eu não te conheço. Ele não está a gostar. Se calhar acha que não está bem maquilhado. Falta o outro olho. Exato. Quem é Falta que o me outro pintou só um olho. olho e o outro não? Na verdade, parece que ele ainda não está Não, completamente mas ele ladra socializado. bem no Pedro. rabo. Não está de todo. E a Jani deu aqui o chavão para aquilo que é importante as pessoas perceberem, que após o aparecimento de problemas, por norma as pessoas começam a evitá-los, em vez de Pois. tentarem procurar uma solução. No entanto, eu vou ainda um bocadinho mais atrás. A primeira vez que nós tivemos numa entrevista, o Thor tinha 5 meses para aí. Sim. Pronto, e a Jani disse, Pedro, estou a fazer tudo bem e tal, não sei o quê. E eu assim, ok, mas vamos fazer mais do que bem. Um cachorro deve ser, a educação, um cachorro deve ser olhado como um grande investimento por parte dos tutores. Não é? Portanto, está bem, depois eu digo-te alguma coisa. Pronto, e ficámos assim. Eu achei que estava a fazer tudo certo e não precisava de ajuda. E falámos ali um bocadinho e tal. Então pronto, mantém, mas temos que fazer mais do que isso. Entretanto surge o problema e a Jani começou então a evitar, em vez de procurar Logo aqui a ajuda. solução. Portanto, o que é que acontece? Ao longo deste tempo começou a haver aqui um déficit de trabalho e de socialização. Este trabalho passa por enriquecimento ambiental, ou socialização, aprendizagem, estimulação física, estimulação cognitiva. Portanto, começou a haver todo este déficit e então agora, cada vez que o Thor é sujeito a algo de novo ou à presença de outros animais, nomeadamente cães, as coisas complicam-se um bocadinho. Portanto, e nesta semana tivemos a desenvolver aqui algum trabalho já. No sábado, quando a Jani chegou, disse, já me trocaste o cão. Não é ele. Andava eu e o Thor no meio de 15 ou 20 cães a trabalhar e ela muito, mas como é que isto é possível? Porque, ou seja, não passa pela solução do problema evitar Pois o não. problema. Estamos a Pois adiar não. só, não é? Ou aumentá-lo. Exato. Portanto, E é também um problema que o próprio cão sente. O cão não está equilibrado se realmente ele próprio também enfrenta um Ou medo, seja, não é? há uma transmissão de ansiedade, o medo, o receio que a Jani, neste caso ela, passa para o animal quando lá está, o mudar de rua, o pôr a trela mais curta, tensão corporal. Há uma chave normalmente que eles percebem claramente, é quando a trela vai normalmente 2 voltas Eu na sei, trela eu sei, eu e o que é sei. que eles fazem? Quando eles veem o dono dar as 2 voltas à trela, começam
há por aí um cão. Tora, é a câmara, Está Tora. a ladrar à câmara que se mexeu. Ah, é a câmara. Identifica-te, quem és tu que te mexes? Ele não gosta desta Olha, câmara. olha, mas ficas tão bem, Tor Pacheco. Ficas Olha, tão bem na câmara. Olha para aqui. Ela é Bem. Também é verdade Deixa estar, que os cães Jani. acabam por mimar os comportamentos dos donos, ou as ansiedades dos donos também passa para os cães. Como verdade? assim? Ajuda-me. Ou seja, se nós temos medo que eles também acabam por reagir a esse medo. São estes sinais, ou seja, são as alterações de atenção corporal, até a própria forma como a nossa adrenalina, perante, eles têm esta percepção. Nós ficamos também logo a nervosos. nossa tensão hormonal e todas estas coisas que nós vamos fazendo, que é 2 voltas na trela, o cão anda muito bem, a forma como a gente chama logo, Tor, anda cá, e a chamar e a fugir. Portanto, todos estes sinais, eles começam a perceber que significam o aparecimento exatamente daquilo que é usual, que vai alterar o comportamento. Portanto, e até a própria forma como nós os chamamos, a primeira coisa que eles, por norma, fazem é quando os chamamos num tom aflitivo, eles, em vez de olharem para nós, olham logo à procura a ver onde é que anda né? E vão à procura daquilo que normalmente leva ao problema. Mas, ó Pedro, deixa-me lá ver se eu percebi bem. O Thor começou a ter estes problemas com 5 meses e só agora com 2 anos já nem é que tu levas ao... Ele à volta, quando fez 1 ano, é que começou mais ou menos. Começou, mas se tiveste 1 ano à espera para ir ter com o Pedro, isso é que não é o melhor, Depois pois não? muitas pessoas diziam, não, tens é que conviver com ele, tem que conviver com outros cães, vai para o parque, tenta. E eu comecei a tentar no parque, só que ele chega, é o rei do parque, e as outras pessoas que estão a passear os outros cães soltos não têm culpa que chega um cão a precisar de socializar e de repente quer morder em todos. Foi aí que eu pensei, Portanto, ele sente-se um gigante quando chega ao parque. Isto tem que ser controlado antes de eu poder incomodar as outras pessoas. Claro, o processo da socialização de um cão já em idade adulta não é igual ao processo da socialização de um cachorro. Portanto, é mais difícil? É muito mais difícil, carece de outras aprendizagens e carece ainda mais de haver um vínculo muito mais forte com o dono, com o tutor, do que com outros animais. Para quê? Para que este vínculo possa ser utilizado neste tipo de situações em quando eles estão a fazer a socialização e numa determinada fase, aqui tudo funcionava bem, aqui tudo era perfeito. Foi quando nos conhecemos. Exato. Era o Thor em tudo era Foi quando chegou a casa. E é aqui nesta fase que nós devemos apostar. Uma amiga minha que não com um kit todo. É aqui nesta fase Mas que o que nós é devemos engraçado apostar. é que o Thor está a ver tudo, ele está a seguir tudo. 80% dos tutores de cachorros deixam um bocadinho isto à margem daquilo que deveria ser o apostar na educação do animal. Depois acabam por pensar, ele depois cresce e fica diferente. Não, na realidade deixam a coisa acontecer ao acaso, não é? E não apostam nesta idade que é fundamental. Existe uma idade em que o cachorro, aqui está, neste sábado, como vê o Thor na passadeira e por trás um cão também que tem... Aliás, aquele cão teve cá, é o Rocky. Com a Maria. Nem de propósito, pronto, agora é que eu estou a ver. E o Rocky também ia treinar? O Rocky ia treinar e o Thor estava aqui na aula também. Só, tu fazes este exercício na passadeira concretamente para quê? Para desgaste de energia? Bom, uma é esta, é a questão de dar alguma estimulação física ao animal. 2, após ele ter não só esta, porque o treino ou a educação não passa pelo desgaste físico, porque isso é camuflar o problema. Okay? Portanto, ele ali não é reativo porque está cansado, mas quando não estiver cansado, ele volta a ser. Portanto, não é por aí. O que aqui aconteceu foi nós tentarmos, foi um dia à experiência do Thor e, de facto, ele vinha com muita necessidade de gastar energias, gastámos um pouco a energia, mas depois também fizemos o processo de habituação à presença de um cão que também era um cão reativo, o Rocky também era um cão que tinha aqui algum déficit de... Thor contra Rocky é muito bom. Dois heróis. É muito bom. Estamos a ver dois grandes cães. E como tu vês, o Thor com alguma estimulação física, o Rocky com estimulação cognitiva, porque já está nesse patamar, e conseguimos juntar aqui 2 super-heróis que estavam na mesma sala sem debater a ver quem é que tinha poderes mais mágicos, se me permitem aqui a redundância. E esteve muito bem após este exercício. Então, e foi quando a Jani depois chegou mais tarde, nós já estávamos num ambiente perfeitamente normal, num jardim, com mais 10, 12, 13 cães, não me recordo bem, e o Thor estava ali à trela como se nada se passasse. E quando a Jani chegou, não começou a comportar-se pior? Não de todo. Está a morder os outros cães e a rosnar para todos. Tipo, já está aqui, mami,
agora posso fazer o que eu quiser. O Thor manteve-se exatamente na mesma. Isso é bom. ok. Manteve-se exatamente na mesma. Claro que foi, depois, quando, com a presença da Jani, eu selecionei ali 2 ou 3 cães mais específicos e quando eu disse, Jani, vamos soltar o Thor, e ela disse, não faças isso, por favor. Não, vamos. E soltámo-lo e o resultado foi Não, mas ele extraordinário. ligou-me e disse, olha, é só aqui uma dúvida, ele tenta morder os outros cães preso, solto, e eu, preso ou solto? De qualquer maneira. Não, é que ele ainda não tentou. Eu, impossível, não é esse cão. E eu Não, mas o mais perguntava- giro, desculpa. Com manchas Não, o maléficas. mais giro foi quando eu ligo e ela diz-me assim, o que é que já aconteceu, Pedro? eu deixei passado uma hora, eu ligo e disse que as crianças ficam na creche, já partiu a cabeça. Eu pensei, pronto, o que é que já aconteceu? Um cenário mais dramático. E eu só queria ter aqui algumas mais informações que me possibilitassem perceber para onde é que eu ia levar a coisa. Não sentes a necessidade de também treinar os donos? Não, A nós, por exemplo. não quer parecer assim, formar os donos, sim. O processo passa por formar. Agora, eu Formar os necessitava- cães e treinar os donos. os- Agora, Os donos são piores que os cães às Somos vezes. muito piores o do que problema é que eu eles. queria, nesta primeira fase, isolar o Thor e perceber até que ponto é que a Jani consegue influenciar o comportamento dele. E Porque- consegue? Consegue. Ó, Jani, claramente. desde sábado então, já o passeaste com outros Já, cães? e ia contar que estava a sair de casa para vir aqui para o estúdio e mal saímos de casa, estava um Serra da Estrela e um Bulldog francês e a primeira coisa que ele fez foi eriçar o pelo e tentar morder. Eu tirei do telefone para mostrar ao Pedro, só que já não fui a tempo. E é outro cão. Mas nós também notamos diferença em casa, que ele com o Rui é muito mais tranquilo e comigo tem aquele instinto de proteção. Sabes o que é que Vai estás a ser- querer dizer, não sabes? Não, isso Quer-se mamar a companhia. Não, e quer dizer também que ele percebe que contigo pode abusar mais um bocadinho. Eu não sei, eu queria te perguntar, até já tive para perguntar ao Pedro, se lá está, se é proteção em relação a mim. Porque ele é muito mais fofinho e mais pegado ao Rui, comigo não tanto, mas depois tem este comportamento que é estranho. São estes fatores todos que devem ser avaliados. Quando nós estamos a falar aqui num processo de reabilitação, são todos estes fatores que devem ser avaliados. O vínculo que existe com o tutor, os receios que existem, as experiências Neste que já caso, se passaram. eu já te estava a dizer Sim. agora, que análise é que fazes? A mim parece-me que existe aqui, por parte do Thor, nasceu por parte dele, também alguma insegurança em determinadas situações. E, por exemplo, este comportamento que ele estava a ter agora mesmo para a câmara, ou seja, com o movimento e a forma como ele estava a ladrar, porque através da forma como eles vocalizam, que é o ladrar, nós conseguimos perceber o que é que está por trás daquele ladrar. Isto é um ladrar de um cão que não está minimamente confiante e que está desconfortável com a situação. Portanto, existe aqui É então a natural, necessidade de ele nunca viu uma fazermos um câmara enriquecimento destas, ambiental, levá-lo aos mais diversos sítios, proporcionar-lhe as mais diversas O que é experiências. engraçado aqui, segundo o que Tu a não Jani tens estava a medo de dizer, é que nada, contigo, por exemplo, e com E não o há Rui, medos, já há um comportamento diferente Nada, daquele que ele medo tem nenhum. com a Jani. Parece que, não é que desaprenda, mas parece que desaprende e que se esquece de tudo aquilo Porque a própria, ou seja, Claro. 1 mais 1 dá 2. Ou seja, a própria Jani provavelmente não está também confiante em determinadas situações. Ok, E, então, e alimenta, acaba uma coisa acaba por alimentar a outra e daí se tornar mais reativo tem tudo em a ver também com determinadas muita situações. energia que Muito a flui ver entre com isso. o tutor e Mas já o... muito aconteceu a ver com com o Rui, isso. atenção. E depois também já fizemos o teste de ele estar preso ou estar solto. Chegar ao jardim preso ou solto. Depois outra coisa, se ele tiver uma bola dele e vier outro cão, ele também automaticamente vai se defender, o brinquedo é meu e vai tentar responder. Portanto, também não ter um brinquedo que seja só dele, para não ser É tão também muito possessivo. importante os cães socializarem com outros cães. É fundamental. Agora, Desde pequeninos. Desde não pequeninos, lá parar. está, era o que se não falávamos. parar, se tu fizeres na fase ideal, primeiro existe aquela primeira fase, e até estávamos a falar do teu caso em concreto, que é o que eles aprendem com a mãe e com os irmãos na ninhada. Isto nunca deve ser retirado a um animal. E eu aconselho as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa que nunca, mas nunca, a não ser uma situação Foi o meu caso. excepcional, É a não bolsa de mas socos. nunca, mas nunca É a bolsa trazerem um de cão para socos. casa antes de ele ter 2 meses de idade. E garantir que dentro da ninhada, através com a mãe e com os irmãos, eles aprendem aquilo que é No fundamental. caso não é? do meu, acho que não havia hipótese. Ele foi tirado Claro da que rua. há algumas exceções, não é? Foi salvo da rua. Mas mesmo nestas exceções, tentar procurar cachorros da mesma idade, Claro, vamos cá, eventualmente uma ninhada que tenha acontecido há pouco tempo, Incluí-lo na ninhada. introduzi-lo nessa ninhada, para que ele aprenda a comunicar com outros cães, para que ele aprenda a forma como deve estar dentro de uma matilha. Isto é fundamental, não é? Depois, este trabalho deve ser dado em continuidade após a adoção do animal. Portanto, e então continuar a promover ao cachorro o não é contacto bom, com outros cachorros. Isso não é bom. Para que eles Socialização.
pura e dura, não é? Aprendizagem de comportamento. Para que ele aprenda a interagir com outros animais. E só depois então é que nós devemos nos preocupar com a questão do enriquecimento ambiental, da educação, da... Primeiras coisas mais importantes, a estrutura e depois vem o resto. Exatamente. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Muito Jânio, por teres obrigado vindo. também ao Thor. Olha, Maia, tenho uma notícia para si. Vai ter que largar Thor Pacheco, porque tem que ir dar um recadito lá para casa. Thor, vai. Vai buscar. Vai, busca. Aí vamos. Um aplauso aos nossos convidados. Muito obrigada. Eu vou dar um recado Vá então lá, lá para vá dar casa.